Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta com o vídeo de número 156, capítulo 28, o tema em serviço. Então, esse capítulo é a sequência, é óbvio que é a sequência do 27, mas é a sequência da história. Porque o capítulo 27 mostra André dentro da Câmara Retificadora, de retificação, recebendo a oportunidade de não só visitar, conhecer, e no final, na enfermaria, quando Tobias lhe apresenta aquele quadro, com 32 irmão ali, internado, totalmente dormindo, e que Tobias, quando aplicou o passe naqueles internos ali, e que os pacientes começaram a vomitar ectoplasmas tóxicas, Narcisa, a servidora, pôs-se a faxina, começou a limpar todo o chão sujo. André, não medindo esforços, pegou o material de limpeza e abraçou a causa e pôs a ajudar naquele trabalho de limpeza, mas de entrega, de humildade, deixando para trás o homem velho, orgulhoso, arrogante que era, que foi aqui na terra. Como lhe disse Dona Laura, mãe de Lísias, aproveite este momento e recomece, pois então, se lembrando de tudo que Dona Laura havia lhe informado, esclarecido, falado, ele abraçou a causa. E ali ele recomeçou uma vida nova, uma visão nova, com oportunidade de redimissão em todo sentido. Como já dissemos em vídeos anteriores, o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Então, quase sempre, nós aqui na Terra trabalhamos insatisfeito com um amigo, com uma amiga, com o salário que recebemos, enfim, uma insatisfação quase que geral. Mas por que essa insatisfação? Porque além de não estarmos prontos, ao mesmo tempo, necessitamos ali estar justamente para que aprendamos a nos purificar. Porque se nós interrogarmos o diamante bruto
Você gostaria que eu te levasse ao esmeril para ser polido? Naturalmente que o diamante nunca que nos responderia. Por quê? Porque é do feitio nosso a falsa modéstia. Às vezes pensamos que agimos com humildade, mas isso é falsa modéstia. É justamente o medo do desconhecido que nos leva a pensar: eu não estou pronto, eu não consigo, eu não acredito em mim, eu não acredito nas pessoas que estão à minha volta, eu não acredito em ninguém. E se bestar, eu não acredito nem em Deus. Não é assim. É que a pessoa não está preparada. E ela precisa passar por aquele processo de lapidação. Então, se nós interrogarmos ao diamante bruto: gostarias que te levasse até o esmeril para você ser polido? É óbvio que ele diria não. Mas depois que você o desobedece e o leva até o esmeril e lapida uma face dele, que chama-se faceta, porque o diamante ele é composto de várias facetas: peão, coroa e mesa. Depois que você lapida uma faceta e mostra a ele se empolga, porque o próprio diamante bruto, ele não sabe do potencial dele. Ele só descobre o potencial dele depois que ele se vê lapidado. Ele se apaixona por ele. Nossa, como sou lindo! Ele, o diamante lapidado, ele se apaixona tanto nele que aquele que bate os olhos nele se fascina por ele. Todo mundo ama diamante. Não pelo valor, mas pelo brilho, pela majestade, pela nobreza, por aquela energia que nos fascina. Porque todo mundo gosta do belo. Se às vezes não é belo, porque sempre agiu como diamante no princípio, com medo do buril. Mas uma vez que é levado ao buril, começa a se fascinar por ele mesmo. Então, o capítulo 28, em serviço, é uma sequência, né? Tanto é que André, ele continua no capítulo 28 como se não tivesse mudado de capítulo. Continua ele dizendo assim, não é nem começa ele dizendo, continua ele dizendo, porque ele encontra-se dentro da câmara de retificação, ao lado de Narcisa, ao lado de Tobias. Não é? Então muda só o capítulo e o tema. Encerrada a prece coletiva,
Ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Ali dentro daquele departamento, daquela enfermaria, havia um receptor, um aparelho de comunicação, como um televisor ou, por que não, um rádio. Né? Vamos simplificar como sendo um rádio. Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividades no umbral. Esse receptor é um aparelho semelhante a um rádio, onde eles ali se comunicam com os samaritanos em determinadas regiões. Os samaritanos são aqueles seres que, fazendo parte de uma caravana que adentra as regiões abismais, as regiões mais profundas, mais tenebrosas, nas regiões umbralinas. Essas caravanas eu já tive a oportunidade de presenciar alguma coisa. Essas caravanas, eles possuem centenas de recursos. Eu posso dizer, isso não estou enchendo bolinha de vidro não, tá, gente? Faz parte do estudo aqui já. Eles possuem carruagem puxada por equinos, puxada por cavalos. Eles possuem, esses samaritanos, essas carruagens cheias de macas para transportar os pacientes em estado letárgico. Aqueles casos mais alienados, letárgicos, hibernados. Eu já tive a oportunidade de presenciar o que eu estou dizendo, eu não posso dar mais detalhes. Esses samaritanos, eles possuem matilhas de cães. Então pensemos da seguinte forma: 10, 20, 30, 40 cães. Cães de todo tamanho. Cães fortes. Esses samaritanos, eles possuem armas semelhantes às da terra, armas de fogo, que lança projétil. Só que o projétil lá não é de chumbo, igual aqui na terra. Quando eles atiram num determinado espírito, sai um projétil na forma de um dardo, um anestésico. Como aqui na terra existem armas de fogo que eles usam aqueles dardos para anestesiar os animais nas savanas, leões, rinoceronte, onças, leopardo. Lá nas regiões umbralinas, esses samaritanos, eles
têm essas armas, eles possuem essas armas para botar alguns indivíduos para dormir, porque às vezes aquele indivíduo está tão transtornado, mas tão perturbado, mas chegou o momento dele ser resgatado, mas mesmo assim ele está tão transtornado que os samaritanos precisam dopar ele. E a melhor forma de dopar não é colocando um comprimidinho na boca daquele espírito, porque não bebe. Ele está tão perturbado ali que se deixar ele mata todo mundo, ele quebra todo mundo. Esse mata é simbólico, você entendeu? É como se matasse, porque não mata, porque o espírito não morre, né? Mas se deixar ele quebra tudo, de tão alienado. Então, esses indivíduos não tomam medicamento, eles não tomam assim, eles não tomam uma colherzinha de xaropinho, se você chegar e pôr na boca dele, toma esse remedinho aqui, velho, deixa eu passar a mão no seu cabelinho, como se fosse um anjinho. Não. Chegou o momento deles serem resgatados, os mentores, eles resgatam ele. Mas só que há alguns casos que os caravaneiros, né, os samaritanos, eles se utilizam de recursos que aqui na Terra nós enxergamos como força bruta, para conter os espíritos sofredores, porque se não for por esse meio aí, eles não são resgatados. Então aplica-lhe um dardo nele anestésico, ele adormece, eles colocam na maca, colocam nas carruagens puxadas por animais, né, equinos, e devagarinho eles vão rompendo aquelas regiões pantanosas, aquelas regiões desérticas, né, umbralina, até chegar nos hospitais, nos postos de atendimento, como no caso aqui. Então eu estou explicando para você, porque às vezes as pessoas, né, não conseguem analisar conforme nós estamos descrevendo aqui, pelo fato das pessoas às vezes não ter presenciado e não ter participado desses eventos. Então eu, como já participei, eu posso explicar, e isso não é nada mirabolante, isso é um processo natural. Agora, aqueles espíritos que, quando o samaritano aproxima-se deles e que eles, né, aceitam de bom grado, tal, eles abraçam aquele, né, sofredor e conduzem ele também através das macas e tudo mais. Mas aí você fala assim, mas e os cães? Necessários os cães. Porque é preciso entender que nestas regiões umbralinas existem bilhões de espíritos que ali foram descartados pelos espíritos que auto se denominam chefe das trevas, descartados na condição de um animal, porque um dia hipnotizado e através o magnetismo e a indução, aquela hipnose que recebe-se o nome de zoantropia e de licantropia. Então, existem muitos animais, ou melhor, voltando. Existem bilhões de espíritos nas regiões umbralinas vivendo na condição de um animal metamorfoseado.
um espírito humano, um ser humano, um princípio inteligente, vivendo nas condições de um animal metamorfoseado, essa metamorfose. Então ele se vê e ele se comporta e ele se sente como um cão, como um urso, como um lobo, uma pantera. Você entendeu? Então, esses cães que essa caravana dos samaritanos possui, né, detecta esses animais, esses, né, esses seres deformados com a forma de animais e põe eles para correr. Saem disparados. Sabe quando as pessoas vão caçar com os cães, né? Caçar paca, caçar capivara, caçar cervo, que os caçadores soltam os animais, os cães, para os cães abater lá na frente o animal? É desse jeito. Então os samaritanos ali, eles possuem esses animais, esses cães, né, para proteção da caravana, para que esses espíritos não surja de repente ali à frente da caravana e tendo os caravaneiros, os samaritanos, ter que desprender um pouco a mais de energia, vindo a desperdiçar energia desnecessária. Então, se eles sabem que os cães dispersam aqueles irmãos todos, bota eles para correr, então os samaritanos eles se utilizam, eles usam matilhas, né, de cães para proteger ali os samaritanos, para que os samaritanos não percam tempo, porque o tempo ali é precioso, não há tempo a se perder. Então é tão interessante, gente, que parece fantasia, né? Mas não é fantasia, não. Tem tanta coisa. Esses samaritanos, eles têm tantos recursos, sabe? Mas que ao mesmo tempo parece recursos precários, mas não é nada precário. Não existe nada de precariedade. É tudo útil, de acordo com as necessidades do momento, de acordo com a evolução de cada um. Então, de acordo com a situação, os samaritanos eles empregam esses recursos a favor dos necessitados e a favor deles, né, de proteção em prol deles mesmos, né? Então nós vamos para o próximo vídeo da sequência, porque esse assunto aqui ele é muito complexo. Se fôssemos falar só a respeito desse samaritano, ficaríamos aqui uns 1000 vídeos só falando a respeito do samaritano, porque o trabalho deles é imenso. Mas vamos voltar no próximo vídeo, dando sequência nesse assunto gostoso aqui.